E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E segundo o pastor americano Chip Bronner, ele escreveu no site The School of Christ.org, Jesus era um rabino, né, que ele chega a mestre, rabi, né, dependendo da versão, uma fala rabi, outra fala mestre, ou seja, é um rabino judeu, vamos botar assim mais prático. Então ele fala que Jesus era um rabino judeu e recebeu esse título pelos doutores aos 12 anos, está em Lucas 2, 46 e 47, que Maria e João, quando foram lá em Jerusalém, na volta para casa, na ocasião da Páscoa, esqueceram de Jesus, voltando para pegar, Jesus estava discursando com os doutores, e ali naquela ocasião ele recebeu, segundo esse doutor, né, esse pastor, o título de doutor, de rabi, doutor da lei, professor, mestre. Então ele recebeu ali. Então não era só uma forma de tratamento. Segundo esse pastor, ele realmente era um doutor. Então, amado, eu estou tudo isso aí resumindo, só para você entender o pano de fundo desse versículo tão lindo, impressionante, de João 3,16. E nós vamos aqui usar, né, para embasar o que eu vou falar aqui, a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira de 1985. Né, porque a igreja, no decorrer da história, ela teve convenções, assembleias, associações, concílios. Né? Ao todo foram em torno de 22 concílios, que, se eu não me engano, os batistas creem nos 3 primeiros, é isso, pastor? Os primeiros concílios, né? Os 3 primeiros concílios que nós cremos. Né? Nós como batistas, né? Eu confirmei com o pastor que eu não sabia essa informação. Então, amado, primeiro que eu quero falar é que o texto, João 3,16, fala o quê? Porque Deus amou o mundo. Ou seja, ele confirma a existência de Deus numa época que todo mundo tenta dizer para você que você está sozinho. O evangelista João fala, não, porque existe um Deus que está com você. Existe um Deus, você não está sozinho. Você não é fruto de uma evolução vinda de um animal, um macaco. Você não é fruto de um micróbio que foi desenvolvendo e chegou a você. Não! Você, a Bíblia diz que você é imagem e semelhança de Deus. Você tem valor para Deus. Você não é um João ninguém. Ah, mas eu estou nisso, eu estou assim, estou assado. Meu amigo, minha amiga, quem transforma não é você com suas forças. Quem transforma você é Jesus, quando entra no teu coração e faz morada. Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não se preocupa, amém, oh glória a Deus. A Bíblia fala que da boca dos pequeninos é o verdadeiro louvor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, você tem que entender isso. Não importa o seu grau de seu problema, sua dificuldade, seu pecado, não importa. Deixa Jesus entrar no teu coração, fazer morada e mudar a sua vida, meu amigo, minha amiga. Ah, mas hoje eu sou um pobre miserável. Para Deus você é um rico. Se você lembra a história de Lázaro, meu Deus, do rico Lázaro, o cara era bilionário. O outro lá era um catador de latinhas, de garrafas, de papelão, que fosse da época, que quando ia mexer no lixo do rico, comia o resto do lixo do rico. Ambos morreram. Pergunto, para onde foi rico? O rico foi para o inferno. E o Lázaro, o seio de Abraão, que é o céu. E aí aconteceu, o rico viu Lázaro longe. Lázaro não via rico, mas rico viu Lázaro. E viu lá Abraão, falou, gritou lá no inferno, daquele tormento. Pai Abraão, se possível, manda que Lázaro mora dele, aquele mendigo, para refrescar minha língua, que eu estou nesse tormento. Aquele mendigo aqui, aquele mendigo que sempre já está como lixo, como podre. Aquele cracudo da época, na ideia daquele homem, que não era um servo de Deus, temente a Deus. Quantos aqui te julgam?
Eu já fui julgado muitas vezes. Já fui chamado de tudo quanto é coisa que eu imaginar. Mas eu estou aqui falando para você, não porque eu sou melhor que nenhum de vocês, não. É porque Jesus me alcançou, eu tinha 13 anos de idade, estou aqui hoje para a glória de Deus. Nunca me desviei. Passei muita coisa. Mas Jesus sempre me deu forças. E é isso que eu quero passar para você, essa força que vem de Jesus. É Ele que dá a força, é Ele que dá o livramento, é Ele que dá a restauração. Então, meu amigo, aquele rico estava lá, viu aquele mendigo, agora não é mais mendigo, agora é um rei no reino dos céus. E pediu para aquele mendigo com a mão, que muitas vezes julgou, condenou, molhar essa ponta de dedo para refrescar a língua dele. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, deixe Jesus entrar no teu coração nessa noite. Deixa Jesus fazer morada. Porque o primeiro ponto é esse, que Deus, Ele existe e Ele está olhando por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é esse Filho unigênito? Né? Aí você vê o amor de Deus. Que é o quê? O amor que Ele tem pela humanidade. Que Ele poderia mandar um anjo lá de quinta categoria. Mas não. Ele mandou o Filho unigênito dele, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Ele deu o melhor que tinha. E na declaração, nessa mesma declaração, tudo que eu falei vai ser da declaração batista. Você vê que nós aqui não estamos de bobeira. Nós temos uma regra. Nós temos a Bíblia com a palavra de Deus. Nós temos uma declaração doutrinária. Não é qualquer coisa. Nós servimos o Deus poderoso. Lá diz assim: aqueles que aceitam Jesus Cristo, que é o que nós estamos entendendo, que você entenda nessa noite essa necessidade, que creem que os seus feitos são feitos, né? Creem em Jesus, são feitos filhos de Deus, nascidos pelo Espírito Santo. E assim passam a tê-lo como Pai Celestial. Olha só, você não vai ser só um servo, você não vai ser um cavalo de Jesus, não. Jesus quer você como filho. Essa própria declaração fala isso, baseada na Bíblia, tá? Ninguém inventou isso da cabeça, não. Tudo isso aí está na Bíblia. E assim passa a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. A Bíblia vai falar, lá em Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quantos livramentos você teve que você nem viu? Eu tenho vários livramentos, já vi alguns Deus permite que eu veja, outros não. Eu fui fazer uma entrega ontem, no Chapadão, às 7 da manhã, né? 7 da manhã, eu trabalho com iFood, então eu fui fazer uma entrega lá. Eu entrei, quando parei a moto, veio um carro com uma caçamba atrás. O cara já olhou pra minha cara e falou: tá falando o que aqui? Aí tinha um rapaz lá com as coisas dele, não vou falar o que, vocês imaginem o que. E eu pensei: eu estou aqui para poder fazer a entrega, mostrei o aplicativo, mostrei tudo. E depois eu vi no meu coração: esse homem poderia ter ali me matado. Porque eu entrei uma hora, tinha ali em frente à situação deles lá, que vocês sabem, imaginam o que é, vendendo entorpecentes, né? E eu tive que fazer meu trabalho e Deus me deu um livramento ali, porque muitos entram assim nessa situação e não saem vivo não. Vocês sabem disso. O cara já foi com um carro lá com a caçamba, poderia ter me matado, jogado lá de dentro e ninguém saberia onde eu estava até hoje. Então eu creio que isso foi um livramento de Deus. Não só esse, vários outros. E esse livramento que Deus me dá não é só para mim não. Dá para você também. Você que está ouvindo essa palavra, você tem certeza que teve situações à beira da morte e Deus te livrou. Porque Ele tem um projeto na tua vida, e esse projeto chama-se Jesus Cristo. Nós não estamos aqui pregando religião, nós estamos pregando aqui Jesus Cristo. Então, amado, outra coisa que eu quero falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha só, deu seu Filho unigênito. Sabe o que é isso? Jesus é o presente de Deus para mim e para você. É um presente, você está às vezes recusando esse presente. A declaração vai falar sobre isso. Porque Deus, aqui, Jesus Cristo, Ele é um em essência com o Pai. É o eterno Filho de Deus. E por fim Jesus, Ele dá a vida.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê